Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura do capítulo 14 da Era do Capital. Para você que caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez, esse aqui é um resumo da Era do Capital. Tem a playlist aqui no canal com o livro todo destrinchadinho por capítulos e partes, até o momento da gravação desse vídeo, capítulo 14. Também a Era das Revoluções já está pronta. Vou deixar o card aqui em algum lugar, caso você tenha interesse. Dá uma conferida que tá tudo lá. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: surgimento das ciências sociais e humanas, a expansão da estatística e da economia, a influência do contexto histórico do debate intelectual, o evolucionismo, racismo e ideologia do século XIX. Dinâmica aqui muito simples, o resumo vai ficar na tela, minha carinha pequenininha aqui embaixo. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento, tranquilo? Bom, apresentações à parte, né? Deixa eu começar aqui a leitura, segunda parte do capítulo 14, galera. Vamos lá. As ciências sociais e humanas, elas começaram a se desenvolver muito com o surgimento de novas áreas de estudo, sociologia, antropologia e também a psicologia. Cada uma dessas disciplinas ela enfrentou suas dificuldades, né, para se estabelecer como áreas dentro do mundo acadêmico. Mas depois que elas se estabeleceram, né, aí surgiu as nossas queridas e amadas ciências humanas. Em 1857 foi criada a British Association of the Promotion of Social Science. O nome está aí. Foi uma organização que queria usar métodos científicos para poder melhorar a sociedade. A palavra sociologia ela foi inventada por Auguste Comte em 1839 e ganhou mais destaque com Herbert Spencer. Mas mesmo assim, essas novas ciências elas ainda não eram totalmente aceitas, né, pelas universidades até o final do século. Por outro lado, a antropologia ela estava crescendo muito rápido e começava a ser vista como uma ciência independente, né? Se separando das suas origens na filosofia e em outras áreas de estudo. A estatística social se tornou importante, né, para entender as questões sociais. Em 1853, começaram a acontecer congressos internacionais sobre esse assunto, né? Os estudiosos passaram a ser reconhecidos, né, pelas suas contribuições científicas na área. Ao mesmo tempo, a economia também evoluía, né? Especialmente a parte ligada ao utilitarismo, né? Que é a escola de pensamento que foca no bem-estar geral. Diferente das ciências naturais, né? Como, por exemplo, física e química, as ciências sociais elas enfrentaram assim, alguns perrengues para serem aceitas e aplicadas na prática. Muitas vezes as pessoas achavam que essas áreas elas não eram tão importantes para o avanço tecnológico, né, quanto as ciências naturais. Elas não eram tão importantes. Enquanto a economia utilitarista ela se tornava popular, né, e mais aceita na sociedade, muita gente achava que as suas ideias não eram assim tão práticas quanto a de outras escolas econômicas, né, que vieram antes. Além disso, a Europa estava passando por muitos problemas políticos e também sociais, revoluções, né, e instabilidade. Isso tudo influenciou o pensamento dos intelectuais da época, né? Havia uma tensão entre a visão conservadora, de que a sociedade funcionava como uma espécie de organismo social, entre aspas, e as críticas mais radicais, né, de pensadores como o muito citado aqui Karl Marx, né? Ele e outros pensadores estudaram as mudanças, né, ao longo da história e da sociedade, mostrando como a economia estava sempre ligada ao momento histórico, né, em que as pessoas viviam. Marx, né, por exemplo, ele falava muito sobre a luta entre as classes sociais, especialmente na sociedade capitalista, que estava crescendo muito na época. Já estudiosos na Inglaterra e também na Rússia, eles analisavam como as sociedades mudavam de sistemas antigos para sistemas novos, né? Como quando se passou de um sistema baseado em status social para um baseado em contratos e acordos, né? Vamos exemplos. Eles mostravam como diferentes épocas históricas, né, elas coexistiam
e às vezes entravam em conflito, né? Era muito interessante. Nesse período, os historiadores eram muito detalhistas na documentação e também na publicação das suas pesquisas, né? Mas ainda assim, eles não contribuíam muito para o desenvolvimento das ciências sociais. Eles focavam mais em eventos políticos e também nas instituições, né? Por outro lado, na Alemanha, a filologia, que é o estudo da evolução das línguas, né, indo-europeias, ela estava crescendo, estava ganhando destaque. Apesar de algumas teorias deles serem bem especulativas, elas influenciaram bastante os estudos linguísticos, né, até hoje, né, mesmo recebendo críticas, né, depois por interpretações nacionalistas e também raciais. Então, galera, além da filologia, surgiram outras áreas de ciências sociais, como a antropologia, né, que começou a juntar dois ramos, né? Antropologia física, que estuda a parte biológica dos seres humanos, e a etnografia, que analisa os costumes e culturas dos povos. Pegaram a visão, né? Vou repetir. Além da filologia, surgiram duas outras áreas. Desculpa. Além da filologia, surgiram outras áreas das ciências sociais, né? Antropologia começou a juntar dois ramos. Antropologia física, que estuda a parte biológica dos seres humanos, e a etnografia, que estuda e também analisa os costumes e culturas dos povos. Muito importante. Essas disciplinas, elas usaram uma abordagem evolucionista, né, inspirada nas ideias de Darwin sobre evolução, para criar teorias sobre raça e hierarquias sociais. Basicamente, eles tentavam explicar as diferenças entre os grupos humanos até criar uma espécie de ranking entre eles. É aí que a merda começou a se formar legal. Essas teorias, elas refletiam o pensamento da época, onde muita gente acreditava em superioridade e inferioridade racial, né? Usavam argumentos científicos que hoje a gente sabe que, sim, são muito, mas muito nada a ver, não tem nenhum cabimento. Mas na época, eram os argumentos utilizados. A ideia de que uma raça é melhor que a outra era assim muito comum no passado e era usada para justificar a dominação de alguns povos sobre outros. As pessoas achavam que as raças diferentes tinham menos valor com base em coisas como tecnologia avançada, né, e também poder militar. Esse pensamento ele não ficava só entre a burguesia, entre os mais influentes, mas também ele se espalhava entre a classe média. E isso afetava as políticas e a maneira como a sociedade se organizava. E mesmo sem evidências científicas assim fortes, né, muita gente distorcia a teoria de evolução do Darwin para defender essa ideia de hierarquia social. Ciência positiva do século XIX, que acreditava muito, né, no seu método de avanço, né, do conhecimento humano e tudo mais, muitas vezes ela concordava, né, com essas ideias preconceituosas, apesar de que na prática essas ideias assim, elas eram totalmente, como eu falei, nada a ver, cara, uma parada muito, mas muito questionável. A Alemanha, galera, era assim a braba das ciências naturais, né, falando uma linguagem bem clara. Eles mandavam muito bem e dominavam a cena tanto nas pesquisas quanto na forma de organizar o conhecimento acadêmico. Se você pensasse em ciências naturais na época, provavelmente, sim, referência era a Alemanha. Gol da Alemanha. Pois é. Ciências naturais, século XIX, Alemanha referência, gol da Alemanha. Pronto. Tipo um macetinho de concurso. De concurso não, desculpa, de cursinho. Por outro lado, os países como a França e também a Inglaterra, eles não tinham assim a mesma presença que os alemães tinham nas ciências naturais, a mesma força, né? Isso não quer dizer que a Alemanha assim era melhor em tudo, né? Mas sim, que muita coisa importante e inovadora na parte das ciências naturais estava saindo de lá, né? Eles tinham muita influência em muitos dos trabalhos, né? E também instituições acadêmicas mais respeitadas, né, estavam lá na Alemanha, né? Isso fazia grande parte da produção científica europeia ser centralizada na Alemanha. Rapaziada, os pontos importantes do resumo. Vou deixar na tela. Deem aquele pause, façam as anotações.
Próximo vídeo, vamos fechar o capítulo 14. Se você ficou até aqui, curtiu, deixa aquele joinha, espalha aí para quem está estudando. E é isso. Bom estudo a todos. Até a próxima. Vou gravar ainda hoje, tá tarde pra caraca aqui. Pra quem acompanha os vídeos um atrás do outro, tá vendo que eu tô ficando cada vez mais... É o horário, é o cansaço. Valeu, rapaziada. Abraço. Até a próxima.